Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou ler e comentar da pergunta 43 a 49, que faz parte do livro 1, capítulo 3, Criação, título 2, Formação dos Seres Vivos, do Livro dos Espíritos. E ao final, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, que assim você ajudará a divulgar esse vídeo e o canal. Vamos lá? Livro 1, As Causas Primárias, capítulo 3, Criação, título 2, Formação dos Seres Vivos. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram seres vivos, apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes, que esperava um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre o novo globo. Comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais, que não se desenvolveram, a não ser numa dada temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sobre os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder, a exercer-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Pergunta 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? E um pequeno mundo que dormitava e desperta. 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a ser tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos da terra? Na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis de reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Vamos aos comentários? Para falar sobre a formação dos seres vivos,
né, que vai da pergunta 43 a 49, eu vou trazer aqui uma diferença que está no Livro dos Espíritos. Olha lá o que diz o capítulo 4, princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Está lá na introdução. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar e etc. Qual é a diferença entre seres orgânicos e inorgânicos? Princípio vital. Os seres orgânicos têm um princípio vital, que é o que nós vamos falar hoje, que é sobre a formação dos seres vivos, certo? E os seres inorgânicos, não, certo? Eles não têm. Mas, tanto um quanto o outro têm um ponto semelhante. Eles partem de um mesmo elemento, da matéria-prima elementar, do fluido cósmico universal, certo? Tanto os seres orgânicos quanto os inorgânicos, certo? Isso, para reforçar o que eu estou falando, nós já vimos no comentário de propriedades da matéria, quando a gente viu a pergunta 30. Olha lá o que diz a pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. E aí agora eu vou para uma pergunta anterior, na 27, ele fala: os dois elementos gerais e universais gerais do universo é o quê? A matéria e o espírito. E que a matéria e o espírito vem do quê? Do fluido cósmico universal. Esse fluido passa por transformações e é criado tanto a matéria quanto o espírito. Certo? Agora vamos vir para cá. Vamos lá para a pergunta 43. A pergunta 43 chega e fala o seguinte: quando a Terra começou a ser povoada? Vamos imaginar? Aí vem o Espírito da Verdade e fala: olha, no começo tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar, gradativamente, de acordo com o quê? De acordo com a necessidade, possibilidade e circunstâncias. E aí ele termina falando: apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Porque todos, o universo todo evolui, né, gente? Mas vamos lá. Era tudo caos. Então foi gradativamente o quê? Se organizando. Vamos aqui imaginar a Terra? Tá? A gente parte do princípio, desde que a gente... Eu enquanto Ana Paula, né? E aí eu olho para trás e sempre... E há quantos anos lá vai, né? A gente pega até antes de Cristo, a gente pega já existindo... Aí eu vou trazer seres vivos, nós, seres humanos, tá? A gente já vê, inclusive, os demais, né? As plantas, os animais, a gente vê que isso existe, mas em algum momento isso não existia. Não é isso? Então vamos imaginar a Terra, certo? Já com os mares, já com toda a sua parte física formada, e aí vem o quê? Os seres vivos. Aparecem os seres vivos. Mais uma vez, as plantas, os animais e nós. Mas como é que isso apareceu? De onde vieram os seres vivos? Que aí é a pergunta 44. De onde veio? Aí ele fala: olha, a Terra continha germes. Estava em estado latente. E de acordo com, né, primeiro apareceu uma coisa, porque aí foi ordenando. Como ele falou, tudo era caos. E aí gradativamente as coisas foram entrando nos seus lugares, foi cada coisa para o seu espaço, para o seu lugar. E foi surgindo. Vamos lá. A Terra continha germes em estado que latente. Em algum momento, e aí eu vou trazer 2 germes, o espermatozoide e o óvulo.
Mas a gente não tem ideia, né? Não tinha, né? Por exemplo, nós. Hoje a gente tem aqui. A gente sabe como é que se dá né, como se ocorre a fecundação. Não é isso? É a união do espermatozoide com o óvulo. Mas só que antes não tinha ninguém. Como é que isso fez? Gente, mais uma vez, eu vou me socorrer na pergunta 38. Olha aqui que diz a 38. Tá? Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. É a partir daí. Porque, gente, isso é um mistério. É mais um mistério. Certo? De como é que isso se deu. E aí, por aqui, a gente faça-se a luz. E a luz foi feita. Através de quem? Mais uma vez eu vou trazer o que aqui? Altíssima espiritualidade, engenheiros siderais, engenheiros celestes. Esses prepostos de Deus, que têm o mandato de Deus para, sim, manipular e saber o que é preciso, o que é necessário, como, quando vai ocorrer essa transformação do fluido e gerar essa vida. Porque aí ele ali, na pergunta 44, ele fala, olha, tinha germes. Então o óvulo e o espermatozoide estavam ali. E aí, a partir desse primeiro, dessa primeira criação, aí, uma vez já, né? Isso, mais uma vez, através da altíssima espiritualidade, o que vai acontecer? Né? Já está na posição, vamos dizer, a posição já está certa, né? Já foi, cada um já está no seu lugar. E a partir dali, a perpetuação da espécie, a continuação da espécie vai vir porque a semente já está ali. E aí vai dar continuidade à espécie. E aí em todos os sentidos, não só nosso, de seres humanos, como também das plantas e dos animais. Percebam? Né? E o que acontece? E quando? Há quantos anos lá vai isso? A gente não tem como calcular. Né? Então, podemos conhecer a época da aparição do homem? Não. Não tem como. Qualquer cálculo que possa ser feito, que é dado, cálculo, não sei quantos milhões, né? É quimérico, não dá, é uma estimativa. Categoricamente a gente não tem. A gente não tem. A gente não sabe. Certo? Então, o que acontece? A gente sabe sim que em algum momento houve a criação e outra coisa, tudo, mais uma vez, tudo e mais qualquer coisa que exista vem de Deus. E que é executado pelos engenheiros siderais, engenheiros celestes, pela altíssima espiritualidade. Eles sabem. E esse é mais um mistério, né, da vida, de Deus, que um dia a gente vai saber. Talvez demore um pouco, mas um dia a gente vai saber. Agora, eu acho, gente, o importante a gente, assim, é a continuidade da vida. É o que eu estou fazendo aqui. Fato é que eu existo e tenho certeza que eu vou continuar. Né? Nós vamos continuar. Certo? Reencarnando. Para quê? É a questão da evolução. Tudo evolui. Isso é uma lei natural. Tudo evolui. Os planetas também evoluem. E tudo está dentro de uma ordem, de uma harmonia divina. E embora, mais uma vez, né, gente, ali na pergunta 43, ele fala, tudo era caos. No começo tudo era caos. Eu sempre falo, né? O universo é cosmos, não é caos. Estou falando do universo, mais uma vez, aqui dentro tem o caos e aí depois vai sendo estabelecido. O que? A ordem vai sendo estabelecida. A harmonia. E aí coloca o ser humano, e o ser humano para o quê? Para ele se desenvolver, para ocorrer o desenvolvimento. E a partir do momento que ele começa, aí ele viola e leva ao desequilíbrio, certo? A própria natureza, ela vai
agir de forma a trazer, a restabelecer esse equilíbrio, porque tudo tende ao equilíbrio. Percebam? Então, a nossa, né? E aí, mais uma vez, o que nós estamos fazendo aqui? É justamente nos desenvolvermos. Miramês é que fala, gente, olha só, vocês já sabem, e de novo, quando pergunta sobre a data, né? Quantos anos lá, né? Da aparição do homem, olha, vocês sabem há quantos anos apareceu o ódio? Vocês já sabem quantos anos apareceu o ciúme, a inveja, a vaidade? Sabe? Vocês sabem disso? Não, então, vai buscar a origem, que aí vocês vão o quê? Vai conseguir o quê? Né? Trabalhar no sentido de inverter essa situação de egoísmo, né, de vaidade e transformar. Não é isso? Mas, e aí eu trago aqui, para fechar, gente, é uma colocação de Miramês, que ele diz o seguinte, olha lá, quando ele comenta a pergunta 45. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens. E nós fazemos coro neste aviso. É como que o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não lhe falte nos sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. E aí, como ele fala, fechando o ciclo evolutivo, eu lendo isso, o que me vem, transição planetária. Nós estamos num momento de transição planetária, por isso todas essas coisas eu acho que acontecendo juntas e misturadas, né? Porque mais uma vez o número de desencarne é alto e não é só por Covid, são por inúmeras outras razões, né? Agora eu faço parte de alguns grupos espíritas no Facebook. O que eu vejo de pessoas indo para lá dizer, me ajuda. Morreu meu irmão, morreu a minha mãe, morreu meu pai, morreu meu tio, morreu a minha tia, morreu meu amigo, morreu, me ajuda, que eu não estou sabendo o que fazer com esse sentimento. É justamente o que nós, nesse momento, a Terra, nós estamos passando por um momento, eu vejo como um fim de um ciclo evolutivo, porque nós estamos indo, a Terra está indo para o quê? Para a regeneração. E aí é o momento do quê? De nós, justamente, conheça-te a ti mesmo, transforma-te, certo? Com qual finalidade? Aqui eu vou ser bem objetiva, se manter na Terra. Né? É o que eu falo para mim todos os dias. Conheça-te a ti mesmo, transforma, modifica, para você pelo menos se manter na Terra. Porque senão vai para outros orbes, vai para outros planetas e que provavelmente vai estar em início. Pode ser planetas que estão em início, como foi a Terra. Exilados de Capela, gente. Mais uma vez eu vou trazer exilados de Capela. A habitação da Terra no seu início, né? Aí depois do gene veio o homem, depois a espécie passa a dar continuidade a partir, né, não mais do ato espontâneo, de Deus faça-se a luz, não, aí é a partir da própria criação, né, da fecundação e aí da relação do homem com a mulher. E aí que hoje a gente já tem até reprodução in vitro, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, o que acontece? A partir daquele momento, vieram aqui para a Terra, reencarnaram aqui da Terra, os capelinos. Por que eles vieram para cá? Porque eles não acompanharam a evolução de Capela. Não acompanhou, vieram para cá. Reencarnaram aqui, a Terra estava no início. E eles foram fundamentais para a Terra, tá? Ajudaram muito no desenvolvimento da Terra. Né? Naquelas descobertas, porque aí estava no início, tudo aí a coisa sendo descoberta, né? Descoberta do... Enfim, era caça, era... Né? Como é que você vai fazer uma ferramenta para poder caçar?
Eu imagino isso tudo. Ou seja, isso estava lá nos primórdios. Então os capelinos vieram para cá. Alguns encarnaram uma vez só, outros não. Aí vai depender o que? De cada um. Né? De como foi a evolução de cada um. Certo? Então, esse momento, né? Pelo que trouxe, o que traz, né? O Miramês trouxe pra gente, olha só. Vambora. O objetivo maior é o amor, é a fraternidade, é a prática do bem, é a evolução, sair da ignorância e ter mais consciência, né? Porque a consciência absoluta é só Deus, né? Mas sair da total ignorância e começar, né, gradativamente subir nessa escada do conhecimento, né? Não tem outro jeito, é conhecendo-te a ti mesmo, né? Transformando. Com isso, eu fecho o vídeo de hoje, desejando a todos vocês uma boa Páscoa, que Deus proteja, ilumine e guarde todos os lares, né, acolhendo a cada um dos desencarnados e encaminhando para a pátria espiritual. Que Deus nos proteja, nos guarde, ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.